Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, finalmente aqui o último vídeo, né, o sexto e último vídeo explicando a última praga do Egito, tá? E colocando para os dias de hoje. Meus amados irmãos, eu vou ler a última praga e vou fazer a recapitulação, as considerações finais, e eu vou explicar para vocês por que são 10 pragas, entendeu? Não são 5, não são 14, não são 20. Então vamos lá, irmão, que isso aqui fecha e é uma reflexão bastante profunda, vista as coisas que estão acontecendo por aí. Tu tá me entendendo? Você já está vendo movimentos aí, políticos, geopolíticos, de outros países, que vão interferir diretamente aqui na vida da gente. Isso aliado a algumas catástrofes naturais que possam vir a acontecer, que com certeza vão vir a acontecer. A gente só não sabe o grau de intensidade por causa do nosso grau de obediência, tu tá me entendendo? Porque Deus é um Deus de proporção. Então, na medida que você o busca, você vai praticamente se livrando das catástrofes para outras pessoas que não buscam, entendeu? Então vamos lá. No vídeo anterior, o Faraó finalmente, né, fala o óbvio para Moisés, que está aqui no versículo, no Êxodo 10, no versículo 28, que fecha o capítulo, tá? Então Faraó ordenou a Moisés: aparta-te de mim e guarda de ver de minha face, pois no dia que vire minha face morrerás. Aí replicou Moisés: será, portanto, como disseste, nunca mais tornarei a ver minha face. E realmente não viu mesmo, irmão, porque Faraó, isso aqui é a prova que Faraó estava sendo falso, que ele estava falando: ora por mim, eu pequei, não sei o que. Ele sabe que ele pecou, ele sabe, ele tem consciência, querido. Tu tá me entendendo? Por isso que meus vídeos, irmãos, eles são para os enganados e não para os enganadores. Porque tem pessoas que são cínicas. Não adianta você explicar. Não adianta você usar paciência, o amor, entendeu? Simplesmente ignore, para você mesmo não pecar. Porque tem gente que não quer Cristo. Porque já sabe que não, porque não quer Cristo. Então aqui ele partiu para a ameaça direta. E que selou a derrota dele e causou muita dor nele e nos egípcios, porque as pragas não foram para cima de Faraó. Isso é uma prova, irmão, que no que eu acreditava há 10 anos atrás, que a morte, o lago de fogo e enxofre só vai para a morte, para a besta, para o falso profeta e para o diabo e seus anjos, não são só para esse, mas para os seguidores deles também, entendeu? Então vamos lá. Agora o capítulo 11 de Êxodo, a partir do versículo 1, leitura rápida, diz assim a palavra do Senhor. Então Yahvé disse a Moisés: farei havia uma praga contra Faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. É a última praga, entendeu? De fato, ele vos expulsará a todos nós de uma só vez e para sempre. Aleluia. Dize, pois, ao povo que todo homem peça ao seu vizinho, toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E Yahvé fez que seu povo se encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés também era muito estimado, um grande homem da terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros de Faraó quanto aos olhos do povo. Moisés proclamou ao Faraó: assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que deveria se sentar em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias do gado e do rebanho. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve e nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saiba que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Está mais do que confirmado isso, tá, irmão? Que Deus vai fazer uma distinção entre os israelitas, ou seja, aquele que acredita em Deus e segue seus mandamentos, com os outros do que eu chamo de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, que faz o que der na telha, com aparente liberdade, sem pensar nas consequências. Porque tudo é uma questão de escolha, tá, irmão?
Versículo 8. Então todos os teus conselheiros descerão a mim e se prostrarão diante de mim, suplicando: sai tu e todo o povo que te segue. Só depois desses acontecimentos sairei. E ardendo em ira, saiu Moisés da presença de Faraó. Aqui, né? Isso. Disse Yahvé disse a Moisés: o Faraó não vos ouvirá, para que se multiplique seus atos prodigiosos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais maravilhosos diante de Faraó. Mas Yahvé endureceu o coração de Faraó, e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. Aqui vamos para o 12, que o subtítulo é a Páscoa da Libertação. Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra de Egito: que esse mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro dia do mês do ano. Falarei toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, e cada homem tome para si um cordeiro para cada família, e um cordeiro para a sua casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de que cada um puder comer. Querido, olha só, aqui, explicando essa última décima praga, a última praga, décima, ele está falando da morte dos primogênitos. O que é um primogênito? É o primeiro filho, né? É o mais velho, o primeiro filho. Porque quando você tem um filho, eu senti isso 2 vezes, mais ainda no primeiro, no meu mais velho. É uma sensação maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Porque é 99,9% o seu ato sexual com a sua esposa, 0,01% o seu ato sexual com a sua esposa e 99,9% Deus, tá? Essa questãozinha de aborto aí, tá? Eu expliquei o seguinte: tem várias mulheres que querem engravidar e não podem, porque uma vida, irmão, só pode ser determinada por Deus. O salmista, Davi, ele fala que quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, tu escrevesse minha vida num livro. Então uma vida é uma história, é um instrumento na mão de Deus que ele vai usar lá na frente, no futuro. Cabe você, tá? Educá-lo, tratá-lo, cuidá-lo, entendeu? Se preparar ele para a vida, para ser uma pessoa honesta, trabalhador, que lá na frente ele vai ser um grande instrumento de Deus. A gente está falando aqui de Moisés, que ia entrar na leva, tá, de crianças de 2 anos para baixo, homens, que seriam mortos por ordem direta do Egito, de Faraó, e que as parteiras pouparam a vida desse homem. E olha o que esse homem fez. Eu já te falei, o Moisés tinha uma vida estabilizada, ele era casado com Zípora, com seu sogro Jetro, ele tinha uma vida confortável, ele trabalhou. Tu tá me entendendo, irmão? Então, a história dele seria a história de muitos, inclusive, que se diz crente. Mas ele teve uma vontade de conhecer a Deus, e quando você tem um encontro com Deus, ele vai sempre te usar para fazer a obra dele. E a obra dele consiste em quê? Salvar almas. Então Moisés, apesar de todas as desculpas, apesar de todos os percalços que teve, ele cumpriu isso com primor, vamos dizer. Ele cumpriu a missão dele, entendeu? Eu vou botar um vídeo, os próximos, só para fechar essa questão de Êxodo, e eu vou explicar por que Moisés não entrou na Terra Prometida. Isso é maravilhoso também, mas vamos focar nesse aqui para fechar, tá, irmão? Porque eu vou ler um texto explicando por que são 10, mas antes eu tenho que fechar isso aqui. Então, a morte do primogênito, irmão, é uma coisa maravilhosa. Por isso que houve grande pranto. Mas tem uma outra coisa que Deus quer mostrar aqui, que fechou com chave de ouro. Porque o versículo áureo da Bíblia, que está no Evangelho de João, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, não para que nós perecemos, mas que tenham vida eterna. Único filho, primogênito e único. No próprio Evangelho de João, ele diz que nós somos filhos de Deus por adoção, porque ele veio para os judeus, né? Jesus fala: vim para os meus e os meus me rejeitaram. Então, para todos aqueles, né, que deram ouvido aos mandamentos, às palavras de Deus, que creram no Senhor, serão feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos por adoção. Paulo fala isso também. Então, como eu falei que Deus foi o primeiro dizimista, porque dízimo tem a premissa, porque ele deu o que tinha melhor. O que tinha de melhor no céu? Jesus Cristo. Ele deu em sacrifício por nós. Você está me entendendo?
Deus ele chegou ao extremo para salvar a gente. Toda a palavra dele gira em torno do salvamento do ser humano, seja ele homem ou mulher. Entendeu? Então, por quê, meus amados irmãos? Porque Deus abomina, a palavra dele diz expressamente em Deuteronômio, ele abomina sacrifício de ser humano. Seja para Deus Moloque ou Quemosh, entendeu? Mas ele chegou ao extremo de ele mesmo dar o próprio filho dele, que era humano, 100% humano, em sacrifício. Mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Deus ele fala que vai jogar uma praga, que vai matar os primogênitos, começando pelo filho de Faraó, ele está dizendo o seguinte: ô Faraó, o meu primogênito vai dar uma nova vida para o meu povo de uma maneira definitiva e eterna. Vocês estão me entendendo, irmão? Por isso que Deus ele fala assim, dessa vez ele vai deixar você sair, mas ele saiu em perseguição por revolta. Porque todos os primeiros filhos dos egípcios morreram, é uma grande dor, é uma desgraça, irmão. Mas também é a interrupção de um governo de trevas, que já chegou no seu limite, tá? Eu li Daniel 13 aqui nos vídeos anteriores, que o anticristo, o poder do anticristo, apesar de todos os seus sinais e maravilha, ele só vai até onde Deus permite ele ir. E essa permissão já está chegando perto, tendo o seu ápice o governo do anticristo. 3 anos e meio de aparente prosperidade que vai servir para te enganar e fazer você adorar. E é um grande teste para a sua fé. Tu tá me entendendo, irmão? Se você tem fé, ou fala que tem fé. Então, aparentemente, muita dessa prosperidade vinda do anticristo, que ainda está no período de 3 anos e meio de enganação, vai fazer você pensar que ela veio de Deus. Mas lembre-se que Jesus fala em Mateus 24, que ele fará sinais e maravilhas para, se possível, for enganar os escolhidos. Então, você confia desconfiando. Vai vir a prosperidade, use para tu pagar suas dívidas. Aqui que entra a questão também. Por isso que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Ele está dizendo aqui para... A todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deverá sentar-se ao seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha, assim como todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos, né? Aqui, ó. Ele está dizendo aqui, no versículo 2 do capítulo 11, ó, dize, pois, ao povo, todo homem peça a seu vizinho e a toda mulher objetos de prata e de ouro. O quê? Porque eles vão sair. Eles vão pegar os bens. É o trabalho que Deus permite que a gente faça. Tu tá me entendendo, irmão? Você não pode ser bitolado e falar assim, ai, é tecnologia do diabo. Ela é. Se você não souber usar ela como instrumento para a obra do Senhor. Eu estou gravando um vídeo de um celular que você pode parar para pensar que todos os seus sonhos que você tem, o celular, apesar de você ficar o dia todo com ele, seja a trabalho, seja por diversão, ele não aparece nos seus sonhos. Mas você sonha com a sua casa, você sonha às vezes com o teu veículo, carro, moto, sei lá. Mas o celular não, porque o celular ele é um apêndice, tu tá me entendendo? Criado por Satanás, que ele rouba teu tempo de Deus, mas também ele pode ser usado para fazer a obra. E ele vai ser suprimido, irmão, quando Deus mexer na eletricidade. Vocês estão me entendendo, irmão? Por que o primogênito? Porque o primogênito de Deus veio dar a salvação. E como o anticristo também ele é um metaverso, ele é o contrário do anticristo, o primogênito das trevas também morrerá, trazendo grande dor. Mas essa dor das pessoas que nos escravizam é que vai trazer a nossa libertação. Mais uma prova do Deus da proporção. Que enquanto o mundo vai chorar, enquanto o mundo está chorando a perda dos seus primogênitos, ao mesmo tempo aqui, ó, capítulo 12, ele está indo para a festa da Páscoa. Aleluia! Você está me entendendo? Um momento de grande alegria. Ali, lá na frente, a festa dos tabernáculos, a nossa salvação, irmão. Você está me entendendo? Agora, Ricardo, por que 10 pragas? Me permite ler um texto aqui, eu vou ser breve. Que eu botei esse texto aqui foi em 2020.
no Facebook. E eu vou explicar por que 10. Você sempre tem que se ligar em números na Bíblia, que cada um tem um significado. Por exemplo, 6 é o número de homem, tu tá me entendendo? Sétimo é o Shabá, o 6, ele fica perto do 7, ou seja, imagem e semelhança, vamos dizer assim. Só que tem um abismo entre ele, porque 7, além de tudo, é santo, e 3 vezes santo, é a perfeição, é o Shabá, é o dia do descanso. Então, olha só, eu fiz um resumo aqui, ó. 10 dias foi que Rebeca ficou na casa dos pais antes de se casar com Isaac, apesar dela saber que aquilo era uma promessa de Deus. Gênesis 24, do 54 ao 60. 10 vezes foi o dia que Jacó foi enganado pelo seu tio Labão, enquanto vivia da poderosa promessa de ser pai de 12 tribos, já com o nome mudado para Israel. Gênesis 31, 7. 10 foi o número dos irmãos de José que o odiaram, mesmo ele sendo reto e íntegro, que no futuro salvou o Egito da fome. Gênesis 42, 6. 10 foi o número de pragas que Deus enviou ao Egito através de Moisés. 10 foi o período que a judia Noemi se desviou e passou quando foi morar com Moabe, antes de voltar a se reaproximar de Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 4. 10 pães foi que Davi levou para seus irmãos que estavam em frente da batalha contra os filisteus, antes da épica derrota de Golias por esse servo do Senhor. 1 Samuel 17, 18. 10 foi o tempo que o egocêntrico Nabal demorou para morrer, depois de afrontar o já rei Davi. 1 Samuel 25, 38. Essa passagem de Nabal é maravilhosa, irmão. Um dia eu vou trazer isso aqui. 10 foi o número de concubina que Davi deixou em seu palácio depois que ele cometeu adultério com Batseba. Apesar de seu arrependimento, o espírito da prostituição atingiu sua família, causando a morte de seu filho Absalão por Joabe, por 3 estacas na mão dos 10 escudeiros. 1 Samuel do 15 ao 20. Essa morte do filho de Absalão, eu também vou trazer um vídeo sobre isso. Essa foi uma das primeiras perguntas que fiz ao meu pastor Elvis. Ele não me respondeu porque ele é um homem sem tempo, mas o próprio Espírito me deu a revelação disso aí. Porque eu fiquei curioso. Por que a Bíblia dá quase 3 páginas para falar da morte de uma pessoa? Entendeu? Tirando Jesus Cristo. E essa pessoa não era um exemplo para ninguém, que era o Absalão, filho de Davi. É muito interessante também o que Deus me deu. Continuando. 10 foi o dia que o profeta Jeremias suportou em sua perseguição antes de o Senhor se revelar a ele. Jeremias 42, 7. 10 dias foi que Daniel venceu em consagração para vencer o principado maligno da Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 12. 10 é o número de chifres que Daniel viu no último animal de sua visão, de onde um deles sairá o anticristo. Daniel 7, 20. Esse também é o número de chifre da besta, cujo nela está montada a prostituta vestida de vermelho na visão de João, em Apocalipse 17, 3. 10 foi o número de leprosos que Jesus curou, e depois apenas um voltou para agradecer. Lucas 17, 12. 10 foi o número de virgens da parábola de Jesus, que foram se encontrar com ele à noite, no período de trevas ou tribulação, de Mateus 25, a partir do versículo 1. 10 dias será a tribulação da tentação do diabo, quando jogará os servos da igreja de Esmirna na prisão. Isso é profético, Apocalipse 2:10. Então, meus irmãos, olha só. O que significa tudo isso então, Ricardo? Olha só, 10 também são os 10 mandamentos, e todos eles começam com não. O número 10, irmão, explica momentos de grande provação da sua fé. Eu acabei de ver vários exemplos onde o 10 aparece, de todas as formas possíveis. O mais interessante é dessa da igreja de Esmirna. 10 será o dia da tribulação, da tentação do diabo. Irmãos, a gente está vivendo períodos esquisitíssimos de inversão de justiça, uma aparente sensação que o mal está avançando, está vencendo. Tu tá me entendendo? Ou seja, aquele que quer manter... Isso eu estou falando em tudo, em política, em justiça, estou falando em comportamentos, eu estou falando em estudos. Estudos que eu falo assim, é muito difícil você criar teu filho com base na palavra de Deus, e lá na escola, os jovens que têm cabeça fraca, porque são ensinados por professores ideológicos,
É muito difícil você se manter na sua fé, irmão. Sendo perseguido, zoado por amiguinhos, entendeu? Desprezado por professores, que acham que essa presepada que eles estão fazendo no mundo aí, essa palhaçada, negócio de ideologia de gênero, de linguagem neutra, não tá me entendendo? Você pode chamar qualquer um para ter uma conversa na linguagem neutra com você. Se ele falar acima de 5 palavras na linguagem neutra, é muito. Ou seja, isso não é para ensinamento, isso não é para mudar a língua, isso não é para ajudar, irmão, isso é para atrapalhar. Isso tudo vai culminar num patrocínio dado por bilionários que dão milhões e milhares de dólares, seja para partidos, seja para influenciadores, para quê? Para atacar os mandamentos de Deus, e não vai adiantar, assim como toda a resistência de Faraó não adiantou. A pergunta é, Ricardo, então Deus vai vencer mesmo, então tá tudo tranquilo. Mas a pergunta é, você vai querer ficar do lado dele ou você vai sucumbir a as palhaçadas presepadas do sistema? Porque esse vídeo que eu tô fazendo aqui, irmãos, é vídeo de alto risco para mim. Ele pode ser censurado e pode acontecer até coisa pior para mim, mas eu já te falei, eu não tenho segurança humana, entendeu? Assim, com força para evitar qualquer tipo de ataque à minha pessoa. Então eu faço esse vídeo pela fé, porque para isso acontecer, Deus tem que permitir. E eu creio que Deus levantou a mim, tá? Um pecador desse, custo mais, entendeu? Que tem muito para se consertar, e você e muitos irmãos e irmãs pelo mundo, tá? Para mostrar o seguinte, já que a internet está em tudo quanto é lugar, até numa tribo lá dentro da África, e que se use para espalhar a palavra dele e para avisar coisas que não vão sair na imprensa. Não tá me entendendo? Tem muitas coisas que estão saindo na imprensa agora que não tem como mais eles esconder, irmão. Não tá me entendendo? Então, querido, é um momento que a gente vai entrar que a gente precisa se preparar, principalmente espiritualmente, para diversos tipos de ataque, e você ser firme, porque isso é o que Jesus fala assim, aquele que não negou o meu nome. Eu não canso de repetir, negar o nome dele não é só quando botarem uma arma na tua cabeça e perguntarem literalmente, nega Jesus, porque dificilmente, irmão, isso aí vai acontecer numa área urbana, numa área do Ocidente. E eu te falei, não são todos, as pessoas estão com medo, por isso que elas ficam criando doutrinas tipo pré-tribulacionismo, se achando melhor do que os outros, porque Paulo foi para a prisão, Pedro levou chicotada, foi para a prisão também. Mas se Deus tiver de mandar um anjo lá e abrir a cela misteriosamente, cegar teus inimigos, ele vai fazer numa situação extrema. Então, tem muita gente que fica com medo da grande tribulação porque confunde com a ira de Deus. A ira de Deus é justamente para os egípcios, entre aspas, para os ímpios. Tu tá me entendendo? A grande tribulação, ela vai ter aliados, ela vai ter anjos, inclusive o anjo Miguel, querido. Do nosso lado, no momento mais extremo, lá perto do final, antes da volta de Cristo. Então a gente vai ter chuva seródia, a gente vai ter o poder de espírito das duas testemunhas, que são espíritos que fazem nós corajosos, igual fez Elias corajoso, e o próprio Moisés, cara a cara com o dono do Egito, querido. O que Moisés fez aqui é como se ele fosse ali, vamos supor, ele foi no Lula e falasse, querido, olha só, o negócio vai ficar muito ruim pra tu. O Lula podia pegar os seguranças ali do Palácio Planalto, mandar prender ele, mandar matar, dar uns tapas. Mas não tem poder, querido. Então, olha só, esses vídeos é para estimular você o quê? Eu faço uma propaganda descarada da palavra de Deus, por quê, irmão? Porque é através dela que você vai ser limpo. Ó, a palavra de Deus assim, ó, vai ser limpo pela palavra. A palavra é a água, e a água limpa. Não tem quando você vai morar num imóvel novo, de aluguel, uma casa nova, qual a primeira coisa que você faz? Não é lavar a casa toda? Não tá me entendendo? Não é lavar tudo? Então, numa metáfora, a palavra de Deus, ela vai lavando a sua alma, ou seja, casa na Bíblia fala da sua vida e quarto fala do seu coração. Então a água, ela limpa. Ela te limpa de quê, Ricardo? Ela te limpa de costumes que o sistema colocou. E muita gente faz como se fosse normal, mas não é normal. Jesus, ele fala assim,
Pai, eu oro a ti não para que os tire do mundo. Ou seja, irmão, não adianta ficar também de bitolagem e de radicalismo, porque fanatismo é falta de conhecimento. Por isso que você vai me ver dando dicas assim, muitos acham esquisitas, entendeu? Mas está dentro do escopo da liberdade que Deus deu pra gente. Por exemplo, use essa tecnologia a seu favor, querido. Se eles estão criando coisa para facilitar o teu trabalho, seja na cozinha, seja no teu trabalho mesmo, maquinário, ferramentas, entendeu? Antigamente você tinha que ir na biblioteca para pesquisar uma coisa, antigamente tu tinha que ir no livro de receita para pegar uma receita, hoje em dia você vai ali no Google, vai lá, eu gosto muito daquele site Tudo Gostoso, quando eu tenho uma dúvida do prato que eu vou fazer, eu vou ali. Então usa a tecnologia para seu favor, querido. Isso não é pecado não, querido. Se você quiser ver um bom filme, descansar um pouquinho, ver um bom filme, você pode ver, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes que tudo há um tempo e um propósito debaixo dos céus. Tem gente que leva isso aí por radicalismo, é tipo assim, ó, e trabalha, o teu patrão paga 8 horas, te paga 8 horas para você trabalhar para ele 8 horas por dia, é para você trabalhar. Mas muita gente quer pegar na hora do trabalho e ficar lendo Bíblia, ficar pregando. Não, não é isso, Deus não quer isso, querido. Você tá me entendendo? Então tudo é um tempo. Então tem um tempo de você trabalhar, tem um tempo de você fazer as tuas coisas dentro de casa, tua faxina, tem um tempo de tu passear, tem um tempo de você viajar, você ver um filme, e tem um tempo também de você ler Bíblia, de você se consagrar, de você se jejuar, de você orar. Tu tá me entendendo? Então tudo tem um tempo e um propósito sem radicalismo, porque quando o Jesus ele me mostrou, a caminhada que Jesus que mostrou para mim na Bíblia foi o seguinte: acima de tudo, irmão, ele foi um exemplo para nós, é o equilíbrio. E mesmo em momentos extremos, Jesus teve dois momentos extremos que me aponta que, como ele era humano, ele estava quase para desistir. Primeiro, quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, ou seja, Pai, eu pensei que ia ser fácil, mas não vai ser muito não. Então ele sentiu medo. O medo é natural, é inerente, é nato do ser humano. Tá me entendendo? Diante de uma dificuldade, uma grande dificuldade. E a outra foi quando ele, chicoteado, lógico, né, debilitado fisicamente, ele não conseguia mais carregar a cruz. Então a palavra de Deus diz que constrangeram um sirineu para carregar a cruz para ele. Ou seja, ele vai ser a condenação, mas um trecho, quem carregou a cruz, que era pesada, foi o sirineu. Aquele sirineu, ele representa o Espírito Santo de Deus, que no momento de grande dificuldade, ele vem ao teu auxílio. Mas esse Espírito Santo, ele só vai vir, irmão, em nome de Jesus, já vou encerrar o vídeo, se você tiver, acima de tudo, fé. Fé. Porque quando você tem fé em Deus, você passa a ler a palavra dele. E a palavra dele tem vários mandamentos. A palavra dele mostra vários defeitos de servos dele, de profetas dele, entendeu? O próprio Moisés aqui era um assassino, Davi mandou matar o amigo para ficar com a mulher, o Jacó trapaceou o irmão. Você vai ver Abraão. Esse da Abraão foi... Abraão, querido, ele, vamos dizer assim, ele errou duas vezes ali com Deus. Primeiro, que ele não teve fé para acreditar na promessa, porque a Sara tinha 99 anos, a esposa dele, e aí, além de tudo, era estéril. Bota uma coisa na tua cabeça, irmão, um dos maiores homens de Deus da Bíblia. Eles nasceram de um milagre relacionado à esterilidade, que Deus abriu a madre. Então Deus não deixou fechada a madre à toa. Ele quis provar a fé de que ele consegue abrir portas onde não há portas, onde há o impossível, ele fazer possível. Sendo que o maior exemplo disso, diferente porque Maria não era estéril, vamos dizer assim, foi o próprio nascimento de Jesus. Então toda gravidez, vamos dizer assim, impossível, resultou em homens que fizeram a diferença na história. Você tá me entendendo? Sai fora desse negócio de questão de aborto, irmão. Isso aí está relacionado à primeira praga. Isso aí é uma maldição, querido, que leva para o inferno. Uma criança, querido, é a obra de Deus, literalmente, espiritualmente na Bíblia, mas é permitida por Deus. Só Deus que é o dono da vida. Só Ele que tem o poder de dar e de tirar. Então, esse Abraão, né, vamos fechar Abraão aqui.
Abraão, Abraão e Sara foram dar um jeitinho ali, manda deitar com a serva H ali, para manter a promessa. Não entendeu que Deus ele falou assim, não, vai ser de você, e tanto que foi dela. Tanto que Isaac significa risada, porque ela ficou rindo. Não fica debochando, irmão, de promessa de Deus, porque por causa disso aí que Abraão fez, o primeiro primogênito, que a gente está falando de primogênito nessa 10ª praga, foi Ismael. E é por isso que existe essa guerra que matou milhares na história agora, entre Palestina e Israel, entre Irã e Israel. Tu tá me entendendo, irmãos? Foi por causa de um erro lá atrás de Abraão, por causa de uma falta de fé de um homem. Aí depois Deus ele fala assim, ó, sai da tua terra e sai da tua parentela, que eu vou te mandar para uma terra que manda leite e mel. Ele foi e levou o sobrinho dele. Ou seja, foi dar o toque pessoal. O que Deus mandar você falar, tu fala somente o que Deus mandar você falar. Tem passagens aí, né, de 1 Samuel do profeta velho, que mostra que quando você desobedece isso, causa graves consequências. Irmão, a palavra de Deus, seguir a Deus é muito mais simples do que você pode imaginar. Mas requer uma pureza de fé que ela fica mais difícil em tempos de modernidade, em tempo de muitas pessoas falando besteira, que até aquilo que você aprendeu na escola lá atrás vai ser arma fundamental para a sua defesa. Entendeu, meus irmãos? Então, qualquer dúvida você deixa nos comentários. Eu vou tentar nos próximos vídeos passar, que são várias passagens, eu tenho vários vídeos para fazer, entendeu, irmão? Eu vou ver se eu tento fazer em menos tempo. Explicando essas coisas, dando suporte para vocês. Mas em nome de Jesus, leia a Bíblia, tenha fé, entregue a sua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Tão certo como o ar que eu respiro, o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus está voltando, tá? O tempo de preparo para você ser um dos escolhidos e subir com ele, ser arrebatado, no grande dia do Senhor, também está ficando mais curto. Tá bom, irmão? Então, quanto antes você levar isso a sério, essa coisa aí, eu estou falando para você que está desviado também, para você que nunca entrou numa igreja ou é de outra religião, mas está sentindo alguma angústia no teu peito quando você dorme, né, na madrugada, ou quando você está sozinho. Querido, isso é Deus te chamando, querido. Dê ouvidos à sua voz. E Deus abençoe a todos grandemente.